E no culto anterior, pastor André trouxe uma palavra aqui sobre a oração como essa chave que move os céus, uma palavra poderosa. Você pode acompanhar tudo lá no canal do YouTube. Vamos orar então. Pai, nós pedimos, fala conosco nessa noite. Nós damos liberdade ao teu Espírito, para que não apenas toque-nos, Pai, em nosso intelecto, mudando a nossa mente, em nosso coração, mas para que haja aqui também, para que o Senhor libere o teu poder, para que nós vejamos o teu poder, para que ele seja real em nosso meio, para que ele seja verdadeiro. Então nós te pedimos, Pai, usa-me. Nós te pedimos que cada coração aqui possa se apresentar diante de Ti como um coração sedento, como uma terra arada e preparada, para que a semente da Sua palavra encontre um lugar onde vai produzir fruto. Nós pedimos isso e Te agradecemos de antemão, porque cremos que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém. Se você puder dar uma salva de palmas honrando a Jesus, nós Te exaltamos, Senhor. Fala conosco nessa noite. Amém. Igreja, hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema quando o poder de Deus entra em cena. Gente, vamos lá. Quando Deus decide agir, nada e nem ninguém pode impedir. Quem aqui já teve um testemunho de uma intervenção de Deus em alguma área da sua vida que você disse, uau, isso foi realmente uma ação de Deus? Quem? Amém? Deus é poderoso. Quando Deus age, nós vemos de fato o Senhor cumprindo as suas promessas. Alguns textos nas escrituras revelam, falam, apontam para isso, né? Para esse poder de Deus, para esse Deus poderoso. Mas tem uma declaração de Jó que ela é muito interessante. Jó diz assim, Jó capítulo 42, verso 2, afirma o seguinte: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Vamos ler isso junto no 3 para você gravar? Vamos lá, 1, 2, 3. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa é a verdade sobre o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele articula as coisas, Ele é o Senhor da história. Ele mexe ali, meus irmãos, pauzinhos. Ele faz a coisa acontecer. Ele faz com que a sua vontade seja estabelecida. É claro que existe a responsabilidade humana, mas Deus é Deus, gente. Deus é Deus. Deus é Deus. Eu lembro, antes de eu casar, eu morava em São Paulo, sou nascido lá, nós começamos a namorar, deu ali 2 meses de namoro, ela mudou para Curitiba, em detrimento de uma doença na família, os pais precisaram mudar para cá, e começamos a namorar. Namoramos 7 anos à distância, gente. 7 anos à distância, praticamente 7 anos à distância. Para ser mais exato, 7 anos, quase 7 anos e 1 mês. Olha lá que coisa. E nós então casamos. Mas antes de casar, eu trabalhava num banco, no departamento jurídico. E nós oramos, Senhor, fala com a gente, para onde vai, para onde nós vamos. Eu mudo para Curitiba, para o Paraná, ela vem para São Paulo, o que a gente faz? E Deus começou a nos guiar, o Senhor falou, muda para o Paraná. Deus nos deu uma palavra, então a gente começou a se mexer. Eu lembro que eu procurei meses atrás, antes do meu casamento, eu casei em junho de 2010, eu procurei a minha gerente. A gestora do departamento, falei, doutora, eu vou mudar para Curitiba, eu preciso preciso de uma transferência, me ajuda. Enfim, ela começou a tentar opções. Só que o detalhe era que toda a parte jurídica do banco, ela estava centralizada em São Paulo, em Osasco, para ser mais preciso. Contudo, aqui em Curitiba, era pouca gente, então não tinha aquela demanda. Mas ela tentou, enfim, no final das contas, eu sei que o tempo foi passando, meses se passaram em nada, eu casei em junho, entrei de férias, fiquei de férias
sem saber o que ia acontecer, voltei a trabalhar, não sabia o que ia acontecer ainda, então eu passava a semana em São Paulo, vinha sexta-feira para Curitiba, acabava o culto domingo, eu ia embora de novo, pegava o ônibus da rodoviária e fiquei assim por alguns meses. Até que uma porta se abriu ali e com mais ou menos, acho que foi setembro, outubro, casei em junho, setembro, outubro de 2010 eu mudei para cá, efetivamente, né, de conseguir uma vaga. Essa vaga foi numa agência, então eu trabalhava no jurídico e a vaga que apareceu foi numa agência do banco. E para mim era tudo novo. E eu falei, Deus, amém, me ajuda. Eu lembro, certa vez eu estava num cursinho que eu estava estudando, e eu lembro que eu comecei a chorar, e eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Hoje eu sei, mas o que eu estou fazendo aqui? O Senhor me trouxe de lá, e toda aquela crise do momento, e eu lembro que as coisas foram se encaixando, Deus começou a me capacitar. Porque antes, gente, eu atendia, quem eram os meus clientes? Eram os departamentos do banco, as próprias agências do banco, porque eu era do jurídico, então eu atendia o banco. A partir do momento que você vai para uma agência, eu não sei se tem algum bancário aqui entre nós? Alguém? Não, um ex-bancário? Não? Alguém conhece um bancário? Conhece meu gerente, que não deu o que eu pedi para ele? Não, esse assunto para outra hora. Mas começou um desafio, porque era meta, um monte de produto, um monte de coisa, e eu comecei a orar. Eu chegava no trabalho e orava, Deus, abre as portas, Deus, faz o que eu não consigo, me ajuda. E eu sei que eu fiquei 3 anos e meio, mais ou menos, trabalhando na agência. Até que eu deixei em fevereiro de 2014, fevereiro de 2014, eu assumi a igreja. E eu vim para trabalhar em tempo integral. Mas até então, até antes de eu sair, eu já tinha tido 2 promoções, eu estava indo para a 3ª promoção. Eu já estava indo para a próxima etapa, eu era gerente de contas pessoa jurídica, para a próxima etapa, e eu era quase um próximo passo para eu assumir uma agência como gerente geral. Então, Deus estava abrindo as portas. E para a coisa ficar melhor ainda, quando eu fui sair do banco, a pastora estava grávida do Deco. E aí eu falei, ó, chefe, né, eu vou sair, vou ser pastor, conversei com ele, eles me ajudaram, mandaram embora e pagaram todos os meus direitos. Agora, gente, por que eu estou falando isso para vocês? Porque tudo isso é um milagre. Se eu quiser sair do banco, eu perguntei se tinha algum bancário aqui, se você quer sair, eles vão falar, tchau e benção. Vai embora, pede as contas e tchau. Enfim, e eu sei que Deus fez. Deus, ele pegou alguém que apenas estava disposto, estava dependendo dele, e me levou a um lugar que eu não imaginava. Não imaginava. O que eu estou tentando te dizer com tudo isso? Deus é suficientemente capaz para usar você, que se vê muitas vezes incapaz de realizar aquilo que Ele te chamou para fazer. O poder de Deus é suficiente, meus irmãos. Ele usa, como a Bíblia diz, as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, escute uma coisa, se você entrou aqui nesse lugar: nosso Deus é o Deus dos improváveis. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do sobrenatural. Então, quando Deus entra em cena, Ele torna as suas promessas, por mais difíceis que sejam, realidade. Então é sobre esse Deus, sobre esse poder, sobre esse Deus que pega quem não tem condição e cumpre, sobre aquele Deus que abre as portas, onde nem existe porta, Ele cria uma. É sobre esse Deus poderoso que a gente vai falar, amém? Quando o poder de Deus entra em cena. E para a gente entender aqui bem, nós vamos trabalhar em 2 partes a pregação. Passada essa introdução, 2 partes. A primeira parte, nós vamos falar sobre a compreensão da dimensão do poder de Deus. E na segunda parte, nós vamos falar sobre como esse poder se manifesta em nosso dia a dia. Vocês estão comigo aqui? Vamos junto mesmo ou não? Então, amém. Vamos começar pela primeira parte, entendendo a dimensão do poder de Deus. Nós precisamos entender isso, gente. Nós temos que entender quem Deus é. Porque muitas vezes Deus coloca um sonho no nosso coração, Ele coloca uma palavra em nossos corações, Ele usa alguém para liberar muitas vezes uma palavra profética, e nós colocamos a esperança de que isso vai acontecer. Só que a grande questão é, nosso coração, nossa expectativa não tem que estar na palavra, porque a palavra, não estou falando da Bíblia, tá?
Estou falando da palavra profética, do sonho. Ela não tem poder em si, aquilo é um apontamento do que Deus deseja fazer. A nossa esperança precisa estar no Senhor. E quando nós entendemos o tamanho de quem Deus é, quando nós entendemos a dimensão do poder de Deus, aquela palavra, aquele sonho que parece impossível, ele se torna possível. Ele se torna possível em nosso coração, em nossa mente, em nossa expectativa, em nossa perspectiva. Por quê? Porque nós entendemos quem Deus é. Amém ou não, gente? Vocês estão aqui? Olha lá, olha o que Paulo ele explica isso aos Efésios. Ele usa uma linguagem, vou falar interessante para não falar um pouco difícil, mas a gente vai entender o que quer dizer. Efésios 1, 19 a 23, Paulo diz assim, ó: e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Paulo está explicando aqui, deixando claro aos Efésios sobre a dimensão, o tamanho do poder de Deus. Se eu perguntasse aqui, aumenta o retorno para mim um pouquinho, aumenta o retorno para mim, Josué, um pouquinho. Se eu pedisse para alguns de vocês aqui comentarem, falarem sobre relatos bíblicos, que mostram, que revelam o poder de Deus. Talvez alguns diriam a criação. Puxa, pastor, Deus criou todas as coisas, olha o tamanho do universo, olha como Deus é maravilhoso, Ele criou tudo do nada, uau, que incrível, glória a Deus. Outros talvez falariam sobre as pragas que Deus liberou no Egito, sabe, libertando o seu povo, destronando deuses. Incrível, que coisa maravilhosa. Talvez outros falariam de outros exemplos. Mas uma das coisas que nós não entendemos, ou não percebemos, melhor dizendo, como a demonstração do supremo poder de Deus, nós deixamos um pouco de lado, é a ressurreição de Jesus, gente. Irmãos, escute, para mim, a maior expressão do poder de Deus não foi abrir o mar, não foi criar todas as coisas, mas foi a ressurreição de Jesus. Sabe por quê? Porque a ressurreição de Cristo não era apenas a ressurreição de um homem. Quando você vai para o Antigo Testamento, você vê pessoas sendo em nome de Deus ressuscitadas. É porque ali, através da ressurreição de Cristo, não apenas Jesus foi ressuscitado, mas a morte foi vencida. Deus ressuscitou a Cristo, e por meio dessa ressurreição, sua morte e ressurreição, Ele vence o poder da morte. E por que isso é tão incrível? Porque, gente, vamos lá, por mais crente que você seja, e por mais que você diga, pastor, um dia eu vou estar com Jesus, isso é maravilhoso, todos nós, em alguma medida, tememos a morte, sim ou não? Ou você está lá, você tem seus filhos, sua esposa, aí você está quase morrendo, você fala, aleluia, vou largar todo mundo aqui. Se teu casamento não tiver bom, você pode ser tentado a falar, que fique essa mulher aí. Estou brincando, tá, gente? Mas todos nós tememos a morte. Aqueles sem Cristo, ou que estão vivendo uma vida meia boca com Jesus, se preocupam com o que virá após ela, não é verdade? Mas fato é, o grande inimigo é a morte. E Paulo deixa claro que Deus exerceu o seu poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e vencendo a morte. Isso é maravilhoso. Em Atos 2, 24, tanto é que Pedro, depois do Pentecostes lá, que você conhece o texto, vem línguas de fogo, eles parecem bêbados, aquela loucura lá. Esse é um dos assuntos da pregação de Pedro, versículo 24. Porém Deus o ressuscitou, olha lá, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que ele fosse
retido por ela. Ei, vocês crucificaram o Messias, não era um homem, não era um profeta, não era uma pessoa aí que estava fazendo um motim, era o Filho de Deus, mas Deus exerceu o seu poder e o ressuscitou, porque a morte não tem poder sobre ele. Não era possível que a morte retivesse a Cristo. Por isso que João, quando ele escreve o Apocalipse, muito tempo depois, ele diz, versículos 17 e 18 de Apocalipse 1, ao vê-lo, ele viu Cristo, ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Olha lá, eu estive morto, mas estou vivo, eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, gente, será que eu e você, será que nós aqui conseguimos compreender o tamanho do poder de Deus? É muito grande, gente, é muito grande. Por isso que no meu ponto de vista, Paulo, quando vai explicar aos Efésios, para mim, eu não sei para você, mas para mim parece que Paulo, ele está tão extasiado com tudo, que ele até fala de um jeito difícil demais, ele tenta ficar colocando palavras. Sabe como você fala, como foi aquele lugar que você foi, é legal? Cara, é super mega power, de legal, sabe esses exageros? Eu não sei você, mas eu vejo isso no versículo 19 de Efésios 1. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós os que cremos? Segundo a eficácia da força do seu poder. Então Paulo não fala só de um poder. Em um versículo ele fala sobre um poder que é supremo e um poder que é eficaz. Então Paulo reforça, eu vejo Paulo tentando explicar de alguma forma a dimensão do poder de Deus. É mais ou menos quando você vê, seja um relato de João ou algum dos profetas, quem quer que seja que tenha tido uma visão de quem Deus é, ele tenta explicar, ele tenta expressar, o salmista tenta às vezes expressar como Deus é e tudo mais, ele tenta usar as palavras de uma melhor forma para tentar mostrar quão grande, lindo, maravilhoso, majestoso, belo e poderoso Deus é, porque Ele é, gente. Então a morte, ela representa o limite do homem. A morte, ela representa o fim da força humana. Mas quando Deus ressuscita o Senhor, o que Ele está dizendo é, para mim não há limites. Então a morte é o fim, é o limite do homem. Mas a boa notícia, sabe qual é? Deus não tem limites. É isso que a Bíblia está tentando ensinar a mim e a você. Por isso que Jesus diz, eu sei que você palmeirense está triste porque meu Santos ganhou. Eita glória, até que enfim ganhou um jogo. Ô glória, aleluia, é isso aí. Deixa eu te explicar uma coisa. O evangelho não pode ser apenas comportamental. Ele precisa ser vivido no dia a dia. Eu fui salvo, fui regenerado, minha mente foi transformada, eu me relaciono com Deus. Essa é a principal parte. Mas eu também preciso crer, esperar, orar e desejar e ter um anseio e a perspectiva de que Deus continua agindo hoje, aqui e agora. Agindo na minha casa, agindo nos meus negócios, agindo no meu ministério, Ele continua agindo e fazendo. Porque aquele texto que nós lemos de Efésios 1,19, a suprema força do seu poder, papapá, papapá. Se você voltar ao 18, Paulo diz assim, olha gente, olha Efésios, eu oro,
Irmãos de Éfeso, eu oro por vocês. E eu oro para quê? Para que Deus ilumine os olhos do coração de vocês. Para que vocês conheçam. E ele cita algumas coisas, e uma delas é o poder de Deus, a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Então Paulo está dizendo, isso está disponível para a igreja. E será que eu e você não fazemos parte de um povo, ou fazemos parte de um grupo de pessoas, que não crê, e não espera, e não tem mais expectativa para um milagre? Porque talvez nós já tenhamos apanhado tanto da vida e das circunstâncias, que a gente não crê mais em milagre. Você já se frustrou tanto com A, B ou C, situação aqui, lá ou colar, enfim, que você não crê mais no milagre. Só que o versículo 22 e 23, Paulo diz assim no versículo 22 e 23, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça de todas as coisas. Então ele está dizendo, todas as coisas estão sujeitas a Cristo. Só que ele diz no final do versículo, o deu à igreja, e no começo do 23 ele diz, a qual é o seu corpo. Então ele está dizendo, todas as coisas estão sujeitas a Cristo. Cristo tem autoridade sobre tudo, não só sobre a morte, sobre as circunstâncias, como nós vemos em Jesus, sobre o vento, sobre a história. Amém? Esse é o nosso Deus. Ele tem toda a autoridade, ele é o cabeça, só que nós somos o seu corpo. Uau, o que é isso? Nós, como corpo de Cristo, temos autoridade no Senhor, para que vejamos os milagres acontecendo, e as coisas se movendo, para que Deus cumpra a sua vontade em nós. Então tem que sair do conceito, gente. Tem que sair da cabeça, tem que cair no coração, tem que sair do intelecto e tem que entrar na parte da vontade. Eu quero isso, eu desejo isso. Estava conversando com o pastor André agora, ali antes do culto, falando comigo, compartilhando algumas coisas, palavras de conhecimento e tal. Ele falou, pastor, eu desejo isso. Eu estava lendo num livro lá, você tem que querer, a gente tem que querer, gente, senão a gente não vai viver. Deus faz o impossível. E Ele faz o impossível na igreja e também através da igreja. Então nós temos que crer nesse Deus, por isso que eu estou falando, a gente tem que entender a dimensão do poder de Deus. Quando nós entendemos isso, você olha para a sua condição e você diz assim, ei, por mais que os médicos digam que eu não posso ter um filho, Deus falou que eu posso, então eu terei. Vocês estão aqui ou não? É o que Deus falou para Abraão. Abraão riu, Sara riu, e Deus falou, eu vou fazer. O poder é meu, eu sou Deus. Deus é o Deus que nos usa de forma genuína. E como eu disse no início aqui, Ele usa as coisas loucas e confunde as sábias. Talvez você tenha um projeto no coração colocado pelo Senhor, você diz assim, pastor, preciso de recurso, preciso de gente, preciso de graça, preciso de muitas coisas. Ei, Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele disse que faria. Por isso que nós precisamos olhar para Deus, porque quando nós olhamos para as circunstâncias, nós ficamos incrédulos. Agora, se Deus provou o seu poder na morte, é a outra aí, se Deus provou o seu poder na morte, por que duvidar de suas promessas? Se Deus venceu a morte, será que Ele não pode cumprir as coisas menores? Se Ele fez o maior, não poderia Ele fazer o menor? Então nós temos que entender quem Deus é, o quão poderoso Ele é, o quão grande Ele é. Amém ou não? É esse Deus. É esse Deus que usou o pequeno Davi, é esse Deus que usou Jacó, é esse Deus que tira Abrão, chama ele já idoso e cumpre a promessa, é esse Deus que chama pecadores, é esse Jesus que chama não só pecadores, mas pescadores, homens simples impactam o mundo, é esse Deus que quebra o coração duro de um homem como Paulo e faz dele um ícone no Novo Testamento, na história, para nós, na igreja.
É esse Deus que faz. Amém ou não? Glória a Deus. Entendido isso, gente, entendido a dimensão do poder de Deus, nós entramos na segunda parte. Nós precisamos compreender algumas coisas aqui que fazem com que essa verdade se torne real em mim. Porque, como eu falei, o poder de Deus não é apenas um conceito, não é apenas algo abstrato, não é apenas algo que nós devemos olhar e adorar, como nós aprendemos na primeira mensagem, mas é algo que precisa nos tocar aqui hoje e agora. Precisa mudar a nossa vida. E para a gente aprender algumas coisas muito interessantes aqui, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Nós vamos aqui expor esse texto, ler aqui, Mateus 14, dos versículos 13 a 21, a primeira multiplicação de pães e peixes. Diz o texto, versículo 13, Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade, seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto, e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam, os discípulos: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Vamos lá, gente. O que esse texto ensina de prático para mim e para você, que toca as nossas vidas e precisa gerar em nós essa fé suficiente nesse Deus poderoso que nós acabamos de aprender, para que vejamos milagres em nossas vidas? Primeira coisa que nós precisamos aprender aqui: Deus age porque nos ama. Deus age, põe para mim aí no telão, Deus age porque nos ama. Deus age porque nos ama. É o próximo. Olha que interessante. No meio ali da situação da multiplicação de pães e peixes, a Bíblia diz que Jesus curou enfermos, sim ou não? Você lembra que a gente leu aqui? Curou enfermos. Mas olha o versículo 14, que interessante. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Jesus curou porque ele se compadecia da enfermidade. Jesus se compadece, meus irmãos, escute, das nossas necessidades. Ele não é um Deus que está lá distante no céu e está olhando, esperando alguém errar, porque ele quer mandar um raio para cada pecado. Irmão, se fosse assim, a gente já estava morto. O texto mostra que ele se compadeceu, e no meu ponto de vista, o mesmo motivo é o motivo que move Jesus a multiplicar pães e peixes. Ele se compadeceu das multidões famintas. Então Jesus se compadece e cura, Jesus se compadece e multiplica pães e peixes. Sabe o que isso me mostra? Um Deus sensível à necessidade humana. Se essa não fosse uma verdade, Deus não teria enviado Jesus para morrer pela humanidade, porque ele se sensibilizou com a humanidade perdida. Isso já é descrito lá em Gênesis 3, o homem peca, um animal é morto para cobrir Adão e Eva, que agora se viam nus. A malícia entrou, isso já é um tipo, já aponta para aquilo que Jesus faria. Jesus, ele não cobriria os nossos pecados, mas ele nos limparia dos nossos pecados. Ele lidaria com o pecado original e transformaria as nossas vidas. Então o que eu estou tentando te dizer é: o amor é a causa primária de toda a ação divina, porque ele nos ama, e misericórdia sobre nós. Eu não sei como.
ninguém pode satisfazer a nossa alma, nada pode satisfazer a nossa alma, ninguém além de Cristo. Vamos ver quem lembra aqui. O que ele disse para Jesus? Quando ele viu Jesus passando. Senhor, tem o que de mim? Filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tenha compaixão de mim. Está lá em Lucas 18, 38. Senhor, tem misericórdia. Jesus curava por misericórdia. Jesus então pergunta, o que você quer que eu faça? Eu quero que você me cure. E ele é curado. Então todas essas verdades da intervenção de Deus, como fruto da sua compaixão, de seu amor, é explicada por Paulo de maneira muito clara aos romanos. Porque em Romanos 8:32, Paulo, com o seu jeito doutrinário de escrever, de falar, ele explica isso com palavras bonitas. Ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele está falando, se Deus enviou o seu filho, será que ele não olharia para as nossas necessidades? Você pode ter esperança no teu coração aí, sim ou não? Ele pode mudar a nossa história agora. O desafio é não nos tornarmos uma igreja consumidora, ou melhor, uma igreja que busca a Deus só por aquilo que Ele tem para fazer em nós. Porque Deus também tem propósito. Por quê? Porque Deus tem propósito na dor. E eu tenho que entender, porque Deus muitas vezes não vai fazer o que eu quero, nem no momento que eu desejo. Mas Ele não deixa, mesmo assim, de olhar para as nossas necessidades. E por quê? Porque Ele nos ama. Gente, escuta isso aqui, olha esse texto. Mateus, Jesus falando, Mateus relata uma fala de Jesus, falando sobre a persistência da oração. E ele nos ensina, Mateus 7, do 7 ao 11, peçam e lhes será dado. Então ele está explicando, ei, ore, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Então ele está explicando, gente, você tem que insistir, você tem que orar, porque todo que pede recebe, o que busca encontra, quem bate a porta será aberta. Só que aqui, gente, entra a chave, aqui a coisa fica incrível, sensacional, maravilhosa. Jesus então explica, ele diz assim, ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, vai dar uma cobra? Ora, ele explica, se vocês que são maus, nós seres humanos, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então ele está mostrando, sabe qual é o fundamento da intervenção de Deus? O seu amor, e porque Ele é Pai. Ele é Pai dos seus filhos. Ele se compadece de nós. A fé cristã, ela não é um meio para a nossa satisfação pessoal, mas a misericórdia de Deus intervém na minha e na sua vida, para que sejamos sarados em nosso físico e em nossa alma, para que recebamos provisão e para que vejamos Deus agindo de maneira incrível em nós. Então, talvez você entrou aqui abatido, triste, desgastado, a propósito, na dor. E muitas vezes o propósito é o arrependimento, porque às vezes nós estamos nessa situação porque a gente se colocou nela mesmo. Mas além do propósito da dor, Deus não deixa de ser um Pai de amor. E o mesmo Pai que corrige o filho a quem ama, é o Pai que olha para as nossas necessidades e muitas vezes atende, revelando o seu poder e graça. Amém, gente? Então, para que a gente entenda isso, a primeira coisa é Deus nos ama, Ele age porque nos ama. Agora,
A segunda verdade que a gente precisa entender, e a gente extrai desse texto da primeira multiplicação de pães e peixes, é que Deus multiplica o que é insuficiente. Deus é poderoso, gente, Ele é capaz de pegar o que é insuficiente e torná-lo suficiente. Ó, o texto fala que existiam quantos mil homens? Na primeira multiplicação, quantos? Você vai falar 5, tá? 5.000 homens. Fora mulheres e crianças. Há quem fale em 10, outros 15 e até 20.000 pessoas. Devia ter uns caras lá que gostavam de fazer filho, devia ter uns par deles, né? Talvez sejam 50.000 pessoas. Mas o texto mostra, versículos 14, ou melhor, versículos 16 e 17 de Mateus 14, Jesus falando, vocês não precisam ir embora. Deem vocês, discípulos, vão dar comida para o povo. Aí eles responderam, Senhor, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Não é igual aquela visita que traz gente a mais na tua casa, fala, Jesus, é para vir a tia, vem todos os primos. Aí você dá uma apertadinha, frita mais um franguinho, faz um zoião de ovo lá e todo mundo come. Aqui, irmão, aqui não tinha mais ovo, acabou os frangos, acabou o pãozinho, não tinha mais, gente, nem bolacha de água e sal tinha. 5 pães e 2 peixes. É interessante como João relata, porque no versículo 9 de João 6, há um relato aqui da fala de André, e a fala é a seguinte, põe para mim aí, mas o que é isso, olha ali a parte B do texto, o que é isso para tanta gente? Não tinha alimento suficiente para todos, gente. Assim como muitas vezes nós olhamos e falamos, não há habilidade suficiente em mim, não há recursos financeiros suficientes, não há, me falta para fazer isso, me falta para realizar aquilo. O Senhor é poderoso e suficiente. Ele é aquele que pega o pouco e torna em muito. E talvez a tua experiência, na verdade, a tua experiência vai ser diferente do irmão. Talvez pequenas coisas que Deus vai fazer na sua vida vão revelar a dimensão grande do seu poder e do seu amor, porque cada um tem uma necessidade. Talvez você precise pagar contas atrasadas. O outro irmão talvez precisa de milhões para estabelecer um projeto que Deus colocou no coração dele. Não importa o valor, a questão é, o Deus é o mesmo. E Ele pega do pouco e faz muito. Ele pega quem não é e faz com que seja. Ele multiplica. Nas grandes e nas pequenas coisas, nas grandiosas provisões e nas pequenas, Deus revela o seu amor e o seu poder. E é muitas vezes nas pequenas provisões que nós vemos o quanto Deus se importa com a gente. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Quando eu e a pastora nós nos casamos, depois, parentes, né, depois de muita insistência da parte dela, brincadeira, gente. A gente foi morar, o primeiro lugar que a gente foi morar foi no AU. Minha sogra morava naquele condomínio e tinha a proprietária do imóvel, ela tinha vários apartamentos no mesmo lugar, e aí a gente, né, quis locar mais um, para ficar perto da minha sogra, você vê como eu amo a minha sogra, né? Ficar pertinho da minha sogra. E eu lembro que a gente começou a conversar e tal, né? Não lembro, acho que foi minha sogra que intermediou. Aí a pastora falou assim, bem que ela podia trocar o piso do apartamento. Era cerâmica, bem que podia colocar um piso laminado. E ela ia pintar o apartamento, bem que ela podia pintar da cor que a gente quer, não sei o quê, não sei o quê. Eu olhei para ela e falei, amor, você quer demais. Você quer demais. Por quê? O locador, o que ele precisa? Por que ele está locando o apartamento? Para ter recurso. Ele vai fazer o que precisa ser feito, é claro, mas quanto mais sobrar, melhor. É negócio, amém, gente? Sim ou não? E aí eu lembro que foi, não lembro se foi a pastora, minha sogra, como eu estava em São Paulo nessa época, conversou com a mulher. Vocês acreditam que a mulher trocou o piso da casa? Pintou as paredes do apartamento de uma cor, ainda na parede da sala que a gente queria, não sei se era colocar o rack, a TV, o sofá, alguma coisa, pintou da outra cor que a gente queria. Gente, de verdade, aqui pode parecer algo tão pequeno para você, mas na época, para nós, aquilo foi uma demonstração da graça de Deus, e eu queimei a língua, irmão,
Porque eu falei, é demais, e Deus foi lá e fez. Então, eu não sei quais experiências você já teve, mas parte delas, ou melhor, essas experiências pequenas ou grandes, elas farão com que o nome de Deus seja glorificado. Quando as pessoas olharem ao seu redor e verem a intervenção de Deus, elas vão exaltar o nome do Senhor. Amém ou não? Vou exaltar o nome do Senhor, na provisão financeira, na cura de enfermidades, na salvação da sua vida, porque talvez papai, mamãe, vovô, titia, falava assim, esse aí, só Deus ou nem Deus dá jeito. Alguém estava nesse hall, nessa lista? Aí, ó, levanta a mão, deixa eu ver alguém. Ih, olha aí, ó, né? Esse aí, só Deus, e olha, Deus tem que estar muito afim. E Deus foi lá e fez. Porque Ele é o Deus do impossível. E o nome de Deus é glorificado nessas coisas. Se você avançar alguns versículos após, você vai ver aquele relato, Jesus andando sobre as águas, o vento parando por causa do seu poder. E é interessante que depois desse milagre, versículo 33 de Mateus 14, os que estavam no barco disseram, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Ei, irmão, escute, talvez na intervenção de Deus na sua vida, as pessoas olharão e falarão, esse Deus é grande, hein? Esse Deus que você serve é grande, hein? E talvez eles se abram para conhecer Jesus a partir disso. Então os milagres não são apenas a demonstração do amor de Deus, são como um imã que atrai os corações. São como um imã que conecta as pessoas com Ele. Então os milagres são mais do que exibições de força. Eles são a revelação visível do caráter e da divindade de Deus que possui todo o poder. Então escute, Deus pega do monturo e coloca entre os príncipes. Deus é o Deus que pega do pouco e faz muito. Deus é aquele que pega quem diz que nada sabe, mas tem uma promessa e faz com que chegue lá, porque Ele é poderoso. Deus faz com que o insuficiente não apenas se torne suficiente, mas sobre, irmãos. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém ou não? Agora, tem uma coisa que nós precisamos entender, e aqui eu caminho para o final da mensagem. Você precisa entender a terceira liçãozinha aqui, desse segundo tópico. Nós precisamos entender sobre o poder de Deus e a parceria humana. O poder de Deus e a parceria humana. Deus fez um milagre, você olha e fala, uau, pães e peixes multiplicaram, todo mundo comeu e ainda sobrou. Glória a Deus. Só que, olha o que a Bíblia nos mostra, versículo 19 de Mateus 14. Aí o texto afirma, presta atenção aqui, ó. Ele parte e dá aos discípulos. E o que acontece? Os discípulos deram às multidões. Jesus abençoou, partiu. Isso representa Deus fazendo a sua parte. Mas então ele pega e dá aos discípulos. E o milagre acontece não nas mãos de Jesus. O milagre acontece enquanto os discípulos trabalham. Você está pegando aí ou não? O milagre aconteceu enquanto os discípulos trabalhavam. Enquanto os discípulos distribuíam os pães e os peixes. E como você já sabe, o resultado é incrível. Eles comem, sobram e é aquela maravilha. Agora, isso precisa levar eu e você a entendermos que o milagre é fruto da ação de Deus e da colaboração humana. Pastor, mas eu conheço casos em que não tinha mais o que fazer e Deus fez um milagre na vida da pessoa, é verdade. Tem momentos, irmãos, que não tem mais o que fazer, a gente só tem que orar e só tem que esperar. Que vai acontecer uma
coisa. Né? Não, Deus criou todas as coisas. O homem foi por último. Deus fez. A ressurreição de Cristo. Deus não disse assim, o Espírito Santo, sei lá, falou para os discípulos, discípulos, Jesus antes de morrer deu o comando, eu vou morrer, quando eu morrer vocês fazem uma campanha de oração, jejum de 3 dias, e por causa da oração de vocês eu vou ressuscitar. Não, quem ressuscitou Jesus foi o Pai. Pronto, ele ressuscitou. Então existem milagres, meus irmãos, que Deus faz. Deus faz. Mas a imensa maioria dos milagres nas Escrituras envolve a cooperação do homem. Jericó foi derrubada como? Quem derrubou Jericó? Quem derrubou os muros de Jericó? Deus. Mas o povo precisou dar a volta, fazer toda aquela coisa que você conhece. Ação divina. Mas cooperação humana. E assim nós vemos muitos relatos nas Escrituras. Na multiplicação de pães e peixes não é diferente. Jesus abençoa, Jesus parte e dá, mas eles precisam cooperar. Sabe o que isso me ensina, meus irmãos? Nós precisaremos agir, crer, e pela nossa postura e obediência, ser como que provocadores de milagres. Escute, a sacada não é o que fazemos, porque, como eu falei no começo, não tem como a gente produzir. Como que os discípulos iam fazer com que os pães se multiplicassem? Não tem como. Mas quando eles distribuem, isso mostra fé e obediência. Isso mostra que eles creram naquilo que Jesus estava falando. E quando nós damos um passo de fé, muitas vezes, cooperando com Deus, isso mostra que nós cremos que o que Ele falou é verdade. Isso nos dá também o privilégio de ser participantes daquilo que Deus está fazendo. Então, para muitas vezes o milagre acontecer, nós precisamos não apenas crer, mas também agir. Então, escuta aqui, o princípio do milagre estabelece que em muitas circunstâncias, a manifestação Quem que abriu o mar? Quem teve poder para abrir o mar? Foi os caras lá, com a proporção de gente segurando a água assim, botando umas tábuas assim, vou fazer um caminho aqui. Foi Deus, não foi Deus? Mas o povo precisou ir, Moisés precisou tocar com a vara no mar. Eles precisaram andar, crer. Então eles saem do Egito, libertos, todas aquelas pragas, a última morte dos primogênitos, o faraó fica desesperado, manda, sai todo mundo, no meio do caminho ele fala, não vou deixar sair, vou atrás e vem atrás. Só que eles vão por um caminho onde, na frente está o mar, do outro lado estão os egípcios. Então, eu quero que você tente se colocar no lugar de Moisés. Você prefere morrer afogado ou com a espada arrancar a tua cabeça? O que você prefere? Então, versículos 15 e 16, dias do 14. O Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel que marchem. Moisés, por que você está clamando? Eu não te mandei sair, eu não te mandei fazer, eu não te mandei ir. Você está pressionado, mas você precisa acreditar. E você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. E as águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Você conhece a história? O mar se abriu. Deus pega Moisés, um líder inseguro no início de Êxodo, o chama, liberta da grande nação do Egito, faz grandes coisas, Deus manifesta o seu poder, e talvez no momento de maior pressão, onde ou Deus age, ele dá um comando simples a Moisés, Moisés, pega a vara, toca o mar, eu vou abrir. O poder é meu, mas quem acredita e coopera é você. Então a minha pergunta agora não é sobre o poder de Deus, é sobre o que você tem na mão, é sobre o que você pode fazer, é sobre aquilo que é possível você fazer
para cooperar com Deus, não diz respeito ao nosso poder. Gente, a vara de Moisés não era vara mágica, gente. Eu vou botar aqui a vara, mas isso é um poder da vara. Não é vara mágica não, irmão. Puxaria, gospel, nada disso. Era Deus chamando Moisés para cooperar. Era Deus. Onde nós estamos, para nos colocar onde Ele quer. Pastor, mas se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus, e Ele continuará sendo suficiente, mas eu sei que Ele me ama e escuta as minhas orações. Então o que eu te pergunto é, o que você tem nas mãos? O que é pequeno, que pode se tornar grande? O reino de Deus é como uma semente de mostarda, um grão de mostarda, pequeno, mas quando ele cresce, se torna uma hortaliça grandiosa o suficiente para que as aves pousem ali. Esse é o princípio do reino de Deus, e é o princípio daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Eu já disse, termino com isso. Tendo ou não tendo, nós seremos felizes, porque a nossa felicidade não depende de coisas, ela está posicionada em uma pessoa. Vocês estão aqui, gente? Paulo disse, pouco ou muito não importa, tudo posso naquele que me fortalece. Então, quem me satisfaz é Deus, mas eu sei que esse Deus não é um ser do universo que tem poder para realizar coisas. Eu criei nele, eu entreguei minha vida a ele, ele é meu pai, ele se compadece de mim, ele ouve as minhas orações, ele responde ao meu clamor. E o que eu quero te encorajar para a gente terminar aqui é que nós sejamos uma igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de placa, gente, estou falando do povo de Cristo. Então, a gente precisa começar a crer em milagres. A gente precisa começar a crer nas portas abertas, ou as portas criadas, ou o caminho no deserto. Você está me entendendo? A gente precisa crer que Deus vai curar e vai fazer o impossível. A gente precisa crer que Deus é poderoso para alcançar aquele teu irmão, aquela tua mãe, a tua mãe, o teu pai, teu irmão, aquele teu tio, aquele teu amigo perdido. Nós precisamos crer que Deus vai cumprir tudo que Ele prometeu. A gente precisa deixar a fé crescer. A gente precisa deixar as coisas ganharem forma. Não é um evangelho cultural. Escuta o que eu estou falando, gente. O que é o evangelho cultural? Pastor, vim para a igreja. Roubava, não roubo mais. Mentia, não minto mais. Falava palavrão, não falo mais. Traía minha mulher, não traio mais. Glória a Deus, parabéns. Agora, você continua amando a Deus ou você se tornou apenas alguém moralista? Ou reto, quando eu falo só de moral? Será que nós apenas tivemos a nossa cultura transformada? Ou será que a Bíblia continua mexendo com a gente a ponto da gente crer que aquilo que os homens do passado viveram, nós podemos viver? Será que nós podemos pegar esse texto, ler e entender que é mais do que uma história? Fala sobre o desejo do coração de Deus. Será que isso mexe com a gente a ponto de despertar em nós uma vontade e uma certeza de buscar isso? Ou será que a gente vai entrar na igreja mais um domingo, sair daqui, começar a semana como se nada tivesse acontecido? Ou será que a gente vai chegar em casa e vai falar, Senhor, eu vou guerrear em oração, eu vou lutar para que o Senhor cumpra o que o Senhor prometeu, eu vou lutar para que o Senhor realize aquilo que o Senhor disse que realizaria? Será que isso ainda mexe com a gente? Talvez você está caminhando com Jesus há anos, será que isso continua mexendo com a gente?
Ou será que a gente vai sair daqui e quando alguém perguntar lá fora, e aí, como foi o culto? Você fala, pois é, pastor falou sobre fé, e de novo a mesma coisa. Ou será que nós entendemos que a palavra de Deus é viva, eficaz e suficiente para penetrar no nosso interior, vivificar o que está morto, arrancar o que não presta, quebrar aquilo que entrou na nossa mente e ganhou espaço? Igreja, vamos lá, a gente precisa crer no sobrenatural. A gente precisa crer acreditando que Deus vai curar. A gente precisa crer, orar crendo que Deus vai abrir as portas. A Bíblia diz que nós vamos orar e receber se nós crermos. Então nós precisamos sair daqui despertados. Nós precisamos sair daqui transformados. Porque deixa eu te explicar uma coisa e termino com isso. Nós falamos muito sobre avivamento. Avivamento, avivamento, avivamento. Sabe onde começa o avivamento? Não é lá fora. Porque normalmente nós falamos de Senhor, vem com avivamento em Colombo, no Brasil, no Paraná. Começa na igreja. É a igreja que é avivada e vai. E a igreja que é avivada e vai. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Eu vou exagerar um pouquinho, mas você vai entender que eu quero dizer uma palestra, irmão. Para você sair, animado aqui para mais uma semana. Não. Sai daqui crendo que Deus pode fazer. Se Ele não fizer, amém, Ele é Deus. Mas eu creio que Ele atende às minhas necessidades e eu vou clamar. Vamos ficar de pé? Pai, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença nessa hora. E nós queremos aqui, antes de pedir qualquer coisa, nos arrepender. Nos arrepender pela frieza espiritual. Porque, Senhor, a frieza espiritual, ela não é fruto de um abatimento emocional. Cremos que as emoções, sabemos que as emoções nos afetam, a alma nos afeta. Mas a frieza espiritual é tratada, a perda do primeiro amor é tratada como um pecado, porque o Senhor nos manda arrepender. Então nós pedimos perdão pela frieza. Nós pedimos perdão se nós tratamos o Senhor, a Tua verdade, a Tua palavra, como um conceito e não como uma realidade. Nós te pedimos, Pai, perdão e pedimos, faz o impossível no nosso meio. Faz o impossível nas nossas vidas. Faz o impossível nos nossos corações. Faz o impossível em nós. Faz o impossível através de nós. Muda os nossos comportamentos. Restaura os casamentos perdidos. Transforma as finanças. Abra as portas. Cria os caminhos, Deus. Usa-nos, Pai. Libera a sua unção, libera a sua graça. Faz o impossível. Faz o sobrenatural. Abre um caminho, Deus, nós oramos. Em nome de Jesus, eu quero te convidar a clamar. Fazer dessa canção a sua oração. E se levantar, porque Deus continua fazendo grandes coisas. Ele é Deus, aleluia.